Era setembro de 1927. Anna, uma mulher de 34 anos, costureira independente, entrou no escritório de Florence Scovel Shinn. Seus olhos estavam vermelhos, marejados de desespero. Suas mãos tremiam, como folhas ao vento. Ela estava a meras 3 semanas de perder tudo. Há 2 meses, nenhum cliente sequer. O aluguel acumulado. As contas se amontoando como uma tempestade. E o pior de tudo, sua máquina de costura, seu fiel instrumento de trabalho, correndo o risco de ser confiscada por conta de uma dívida cruel. Anna já havia tentado de tudo. Anúncios discretos no jornal local, visitas a lojas de departamento, na esperança de parcerias, pedidos de indicação para conhecidos e vizinhos. Mas nada funcionava. E agora, ali estava ela, diante de Florence, seu último fio de esperança. Uma mistura sufocante de desespero e uma réstia tênue de fé. Florence olhou nos olhos de Anna e fez a pergunta que mudaria o curso de sua vida. Anna, de quantos benfeitores você precisa para se livrar dessa situação? Anna pensou rápido, como quem calcula a própria salvação. Fez as contas mentalmente com uma precisão surpreendente. E respondeu com a voz embargada. 15. Eu preciso de 15 benfeitores nos próximos 7 dias. Isso me daria dinheiro suficiente para quitar o aluguel atrasado, pagar a dívida da máquina e, finalmente, recomeçar. E foi nessa resposta específica que Florence vislumbrou a abertura. Porque a maioria das pessoas diria, eu preciso de clientes. Algo genérico, vago, sem força. Mas Anna havia declarado um número exato. 15. E um prazo claro. 7 dias. Florence abriu seu caderno de luz e começou a registrar o que ela chamava de o método da abundância sob medida. Uma técnica que ela havia aprimorado ao longo de anos, auxiliando comerciantes, vendedores e profissionais autônomos. Um método que nunca havia falhado quando aplicado com fé e diligência. E naquele momento, Florence fez uma promessa solene a Anna. Se você seguir exatamente o que vou te ensinar, durante 7 dias, sem pular nenhuma etapa, você terá seus 15 benfeitores. Eu te garanto. Anna aceitou o desafio. Ela não tinha escolha. Era isso. Ou a ruína completa. E nos próximos 7 dias, algo extraordinário aconteceu. Mas antes de revelar o que se sucedeu, é crucial que você compreenda o método em sua totalidade. Pois, se você está precisando de clientes, se suas vendas estão estagnadas, se as oportunidades parecem se esquivar de você, esta técnica de Florence pode mudar tudo em sua vida. Assim como transformou a vida de Anna e de inúmeras outras pessoas que a aplicaram ao longo dos anos. O método da abundância sob medida, de Florence, consiste em 5 etapas cruciais. 5 passos que devem ser seguidos em ordem, todos os dias, durante 7 dias completos, sem interrupções, sem adaptações, sem dúvidas. Primeira etapa, a proclamação da precisão. Todos os dias, às 5:30 da manhã, você declara em voz alta o número exato de benfeitores que necessita e o prazo estabelecido. Florence instruiu Anna da seguinte forma. Eu proclamo que 15 benfeitores ideais se apresentem a mim nos próximos 7 dias. Benfeitores que valorizam meu trabalho, que me pagam com alegria e que me indicam para outros. Está consumado. A chave reside na especificidade. Não diga alguns benfeitores. Não diga benfeitores em breve. Declare o número exato e o prazo exato. Porque o universo responde a comandos precisos, não a pedidos vagos. Florence documentou essa verdade inúmeras vezes em seu caderno de luz. Quanto mais específico o decreto,
mais rápida a manifestação. É como fornecer um endereço completo. Em vez de apenas o nome da cidade, o universo precisa saber exatamente onde entregar. Segunda etapa: a imagem da prosperidade. Logo após a proclamação, você fecha os olhos e visualiza seu benfeitor ideal. Não 15 benfeitores. Apenas um. O arquétipo perfeito da prosperidade. Florence ensinou Anna a visualizar esse benfeitor em detalhes vívidos. Como ele se veste, como ele se expressa. Qual a expressão em seu rosto ao contemplar seu trabalho? Como ele efetua o pagamento com gratidão? Como ele se despede satisfeito e promete retornar? 5 minutos de visualização intensa. Todos os dias. Sempre o mesmo benfeitor ideal. Porque, quando você atrai o arquétipo correto, ele se multiplica exponencialmente. Um benfeitor ideal atrai outro. E outro. E você atinge os 15 rapidamente. Terceira etapa: a celebração prematura. Você expressa gratidão como se os 15 benfeitores já tivessem chegado. Não em um futuro distante. Agora. Florence foi inflexível nesse ponto. Anna, você agradecerá todos os dias dizendo: eu agradeço pelos 15 benfeitores que já estão a caminho. Eu celebro o sucesso que já está garantido. Eu sinto a abundância que já é minha. E essa gratidão antecipada exerce um poder imenso. Ela alinha sua vibração com a realidade que você almeja. Pois você não pode atrair abundância vibrando em escassez. E a gratidão é a vibração de quem já recebeu. Quarta etapa: o movimento guiado. Ao longo do dia, você age unicamente com base em suas intuições, e não no desespero. Florence explicou a diferença crucial para Anna. Ação motivada pelo desespero é sair batendo em todas as portas, forçando situações. Ação inspirada é sentir um impulso genuíno e segui-lo com fé. É a diferença entre caçar e atrair. Anna, se você sentir o desejo súbito de ligar para alguém específico, ligue. Se sentir o impulso de ir a algum lugar, vá. Mas não force nada, porque forçar é comunicar ao universo que você não confia na proclamação. E isso anula tudo. Quinta etapa: o ato da abertura. Todas as noites antes de adormecer, você cria simbolicamente espaço para a chegada dos benfeitores. Florence ensinou a Anna um ritual singelo, mas incrivelmente poderoso. Pegar 15 pedaços de papel. Escrever em cada um deles: benfeitor ideal a caminho. E colocar esses papéis em uma caixa. E toda vez que um benfeitor surgir, retirar um papel e queimá-lo, expressando profunda gratidão. Isso gera um vácuo energético. E a natureza sempre preenche o vácuo. Quando você declara que há espaço aguardando, o universo se mobiliza para preenchê-lo. 5 etapas, 7 dias. Compromisso total. Florence entregou essas instruções para Anna, escritas em um pedaço de papel. E proferiu as palavras finais, antes de Anna partir. Anna, o sucesso desta técnica depende de uma única condição: você executar tudo sem hesitar. Se você duvidar no meio do caminho, você interrompe o fluxo. Se você negligenciar um dia sequer, você recomeça do zero. Mas se você confiar plenamente, os benfeitores surgirão. Sempre surgem. Anna retornou ao seu lar humilde. Preparou tudo com esmero. E no dia seguinte, às 5:30 da manhã de uma terça-feira, ela deu início à sua jornada de fé. Dia 1. Anna despertou antes do toque do despertador, dominada pelo nervosismo, atormentada pela ansiedade, mas também imbuída de determinação. Ela fez a proclamação em voz alta, sozinha, em seu pequeno quarto. Eu proclamo que 15 benfeitores ideais se apresentem a mim nos próximos 7 dias. Benfeitores que valorizam meu trabalho,
que me pagam com alegria e que me indicam para outros, está consumado. Em seguida, cerrou os olhos e visualizou uma mulher elegante na casa dos 40 anos, adentrando sua residência, contemplando o trabalho de Ana com admiração, encomendando um vestido sob medida, efetuando o pagamento adiantado, partindo radiante de satisfação e prometendo indicar Ana para suas amigas. 5 minutos de visualização tão vívida que Ana sentiu como se tudo tivesse acontecido de fato. Depois, expressou sua gratidão e preparou a caixa contendo os 15 pedaços de papel. Durante o dia, Ana não se lançou em uma busca frenética por clientes. Permaneceu em casa, organizou seus tecidos com cuidado, limpou sua máquina com esmero e aguardou pacientemente por um sinal. Mas nenhum sinal surgiu, e isso a perturbou profundamente. Estaria fazendo algo errado? Mas então, ela se lembrou das palavras de Florence. Confie, não duvide. À noite, antes de se entregar ao sono, ela segurou a caixa com os 15 pedaços de papel e proclamou novamente. O espaço está aberto. 15 benfeitores estão a caminho. Está consumado. E Ana dormiu inquieta. Dia 2. Ana acordou e repetiu tudo. A proclamação da precisão, a imagem da prosperidade, a celebração prematura. Mas durante o dia, algo diferente aconteceu. Ela sentiu uma vontade súbita de ir até o mercadinho que acontecia perto de sua casa. Não fazia sentido lógico, mas era uma intuição forte. Ela foi, e ao passar por uma banca de laranjas, uma senhora esbarrou nela. Pediu desculpas e, na conversa rápida, comentou que estava procurando uma costureira, porque a dela tinha se mudado para Petrópolis. Ana sentiu o coração acelerar. Será essa mulher? Será essa a primeira benfeitora? Ela ofereceu o serviço. A senhora pediu o endereço e prometeu visitar no dia seguinte. Ana voltou para casa em choque. Mal tinha passado 1 dia e meio e a primeira benfeitora já tinha aparecido. Mas ela não comemorou ainda. Ela sabia que a senhora podia não aparecer. Então continuou o protocolo. Dia 3. A senhora apareceu, exatamente como Ana tinha visualizado. Elegante, educada. Admirou o trabalho. Encomendou 2 vestidos. Pagou metade adiantado. E ao sair, disse que ia falar para as amigas do clube de tricô. Ana tirou o primeiro papel do caderno de luz. Queimou. E agradeceu com lágrimas nos olhos. 1 de 15. Faltavam 14. Mas Florence tinha alertado sobre algo importante. Os primeiros benfeitores costumam chegar nos dias 2 a 4. Mas o verdadeiro teste é entre os dias 5 e 6. É ali que a maioria das pessoas desiste, achando que não vai chegar aos 15. É ali que a fé é testada. Dia 4, nada. Nenhum benfeitor. Nenhuma intuição. Ana passou o dia em casa fazendo os vestidos da primeira cliente. E lutando contra a dúvida. Será que só vai chegar um? Será que eu deveria sair para procurar? Mas ela lembrou. Confia, não força. Fez o protocolo do dia e dormiu. Dia 5. Ainda nada. Ana acordou mais ansiosa. Fez a proclamação, mas a voz tremeu. Fez a visualização, mas a mente vagou. E durante o dia, a tentação de sair correndo atrás de clientes foi enorme. Mas ela segurou. Continuou confiando, mesmo com medo. Dia 6, sexta-feira. Ana estava prestes a desistir. Tinha um benfeitor. Só um. Faltavam 14. Faltava um dia. Como ela ia conseguir 14 benfeitores em um dia? Mas então, algo extraordinário aconteceu. A primeira benfeitora voltou. Trouxe 3 amigas do clube de tricô
e todas queriam encomendar roupas. Ana atendeu as 4. 3 novas encomendas, mais 3 papéis queimados. Agora eram 4 benfeitoras. Faltavam 11. E antes que as mulheres fossem embora, uma delas perguntou: Ana, você aceita fazer roupas para uma festa junina beneficente? Precisamos de costureira para 20 saias de quadrilha, mas o prazo é apertado. Ana sentiu. Aquela não era uma intuição de aceitar. Era grande demais. Ia sobrecarregar. Ela educadamente recusou, mas ofereceu fazer o vestido da noiva caipira. A mulher aceitou. Mais uma benfeitora. 5 de 15. Ana estava aprendendo algo que Florence sempre ensinava. Não aceite qualquer benfeitor. Aceite apenas os benfeitores ideais, os que se alinham com sua proclamação da precisão. Porque quantidade sem qualidade não é manifestação. É sobrevivência. Dia 7, sábado, último dia. Ana acordou com uma mistura de esperança e tensão. 5 benfeitoras. Faltavam 10. E era o último dia do prazo. Será que ia chegar exatamente aos 15 como ela tinha decretado? Ela fez o protocolo da manhã com mais fé do que nunca. E durante o dia, benfeitoras começaram a aparecer. Uma indicada pela primeira benfeitora. Outra que tinha visto o trabalho dela anos atrás e lembrou dela de repente. Mais uma vizinha que nunca tinha falado com Ana, mas sonhou com ela na noite anterior e sentiu que deveria procurá-la. 1, 2, 3, 4. Ao final do dia 7, Ana tinha exatamente 14 benfeitoras. Faltava uma para completar os 15. E então, 10 minutos antes da meia-noite, alguém bateu na porta. Uma mocinha, desesperada. Meu vestido de debutante rasgou. A festa é amanhã à noite. Você consegue consertar? Ana conseguia. Fez o conserto em 1 hora. A moça pagou generosamente. E Ana tirou o 15º papel do caderno de luz. Queimou. E caiu de joelhos agradecendo. 15 benfeitoras. 7 dias. Exatamente como Florence tinha prometido. Exatamente como Ana tinha decretado. Na segunda-feira seguinte, Ana voltou ao escritório de Florence. Não mais desesperada, radiante. E contou tudo. Cada benfeitora. Cada sincronicidade. Cada momento de dúvida que ela superou. Florence sorriu. Anotou tudo no diário. E disse algo que Ana guardaria para sempre. Ana, você não atraiu 15 benfeitoras. Você se tornou alguém que atrai benfeitoras. Há uma diferença enorme. A maioria das pessoas quer o resultado, mas o universo responde à transformação. Você mudou sua vibração. E agora, benfeitoras vão continuar chegando, porque você é um imã. E Florence estava certa. Nos meses seguintes, Ana nunca mais ficou sem benfeitoras. Ela teve que recusar trabalho, teve que contratar ajudantes. E 3 anos depois, ela tinha a maior oficina de costura da região. Mas a história de Ana não é única. Florence aplicou o método da abundância sob medida com dezenas de pessoas ao longo dos anos. E anotou tudo no diário. Deixa eu te contar mais 2 casos. Um que funcionou perfeitamente e outro que falhou completamente. Porque você precisa entender o que faz a técnica funcionar e o que faz ela falhar. Outubro de 1930. Um homem chamado Ricardo procura Florence. Ele vendia planos de saúde, mas estava em uma seca terrível. Nenhuma venda há 3 meses. Prestes a ser demitido. Florence ensinou a técnica para ele. Ricardo precisava de 5 vendas em 7 dias para manter o emprego. E ele aplicou tudo. A proclamação da precisão. A imagem da prosperidade. A celebração prematura. O movimento guiado. O ato da abertura. Dia 1, 2, 3. Nada.
Ricardo estava nervoso, mas continuou. Dia 4, 1 venda. Dia 5, 2 vendas. Dia 6, mais 1, 4 vendas. Faltava 1. Dia 7. Ricardo acordou determinado. Fez o protocolo. E durante o dia, sentiu uma intuição fortíssima de ligar para um cliente que tinha rejeitado ele meses antes. Não fazia sentido. O homem tinha sido grosso. Tinha dito que nunca compraria plano de saúde dele. Mas Ricardo ligou e o homem atendeu com um tom completamente diferente. Desculpa pelo jeito que te tratei. Eu estava passando por problemas pessoais. Posso agendar uma reunião hoje? Ricardo foi. Fechou a venda. 5ª venda. 7 dias. Manteve o emprego. E Florence anotou no diário. Ricardo entendeu que intuição às vezes te manda para lugares improváveis. Mas é exatamente ali que o milagre está. Agora, o caso que falhou. Março de 1932. Uma mulher chamada Patrícia procura Florence. Ela era artista plástica. Precisava vender 8 quadros em 7 dias para pagar dívidas urgentes. Florence ensinou a técnica. Patrícia começou. Mas logo no dia 2, ela cometeu o erro fatal. Patrícia fez a proclamação de manhã. Mas à tarde, em desespero, Ana saiu oferecendo seus quadros em todas as galerias da cidade, forçando a barra, empurrando, suplicando. E ninguém comprou. Dia 3, dia 4, dia 5. Nada. Ana estava exausta. E no dia 6, ela desistiu. Parou de seguir o protocolo. Parou de confiar. E concluiu que o método não funcionava. Florence anotou em seu caderno de luz. Ana não falhou, porque o método não funciona. Ela falhou porque misturou a proclamação da precisão com desespero. Ela pediu para o universo entregar, mas não soltou o controle. E quando você não solta, você bloqueia. Essa é a diferença entre Ana e Tadeu, que manifestaram, e Ana, que não manifestou. Ana e Tadeu confiaram no processo. Ana tentou controlar o processo. E controle é o oposto de fé. Agora, você. Se você quer aplicar o método da abundância sob medida de Florence, você precisa entender 3 coisas fundamentais. 3 verdades que Florence repetiu dezenas de vezes, mas que muita gente ignora. Primeira verdade: especificidade. Não é ganância. Quando você proclama 15 benfeitores em 7 dias, você não está sendo ganancioso. Você está sendo claro. E clareza é respeito com o universo. Porque o universo não pode entregar o que você não pede direito. Florence dizia: Deus não é adivinho. Ele responde a pedidos claros. Se você diz, preciso de clientes, ele não sabe quantos nem quando. Mas se você diz, preciso de 15 benfeitores em 7 dias, ele sabe exatamente o que fazer. Segunda verdade: visualizar. A imagem da prosperidade multiplica melhor do que visualizar muitos clientes genéricos. Porque quando você visualiza o arquétipo perfeito, você está programando sua frequência. E aquela frequência atrai réplicas do arquétipo. Pensa assim: se você visualiza 15 clientes diferentes, você está enviando 15 frequências diferentes. Confuso, disperso. Mas se você visualiza a imagem da prosperidade, você está enviando uma frequência concentrada, poderosa. E essa frequência ressoa com todos que se parecem com ela. Terceira verdade: queimar o papel não é superstição. É encerramento simbólico. Quando você queima o papel, você está dizendo: está feito, próximo. E isso libera espaço energético para o próximo benfeitor chegar. Florence ensinava que manifestação é como respirar. Inspira, atrai, expira, solta. Se você só inspira e não expira,
você trava. Se você só atrai e não agradece e fecha o ciclo, você bloqueia o próximo. Essas 3 verdades são a diferença entre aplicar o método e entender o método. E quando você entende, você para de só aplicar. Você começa a viver. Mas tem algo mais. Algo que Florence revelou apenas para os alunos mais dedicados. Uma camada avançada do método. E se você está levando isso a sério, você precisa saber. O método da abundância, sob medida, tem uma versão avançada. O método do cliente multiplicador. Florence descobriu isso em 1935. Ela percebeu que alguns clientes que chegavam através do método não eram apenas clientes. Eram multiplicadores. Eram pessoas que traziam mais 5, 10, 20 clientes junto. E Florence desenvolveu uma forma de atrair especificamente esse tipo de cliente. Não era mais difícil. Era só um ajuste na proclamação. Em vez de proclamar, eu proclamo que 15 benfeitores ideais chegam até mim nos próximos 7 dias. Você proclama, eu proclamo que 3 clientes multiplicadores chegam até mim nos próximos 7 dias. Clientes que me indicam para muitos outros e abrem portas permanentes. 3 clientes multiplicadores podem te trazer 30 clientes reais. É matemática de manifestação. Qualidade multiplicada é melhor que quantidade somada. Florence testou isso com um comerciante chamado Guilherme, em 1936. Ele precisava de clientes para o armazém dele. Em vez de proclamar 20 clientes, Florence sugeriu proclamar 4 clientes multiplicadores. Guilherme fez. E em 7 dias, apareceram 4 donos de pousadas que compravam em grande quantidade e todo mês. Esses 4 clientes garantiram a renda do armazém pelos próximos 5 anos. Florence anotou no caderno de luz. Aprenda a proclamar estrategicamente. Não é sempre sobre quantidade. Às vezes é sobre atrair a pessoa certa que multiplica sozinha. Agora, se você está se perguntando mais, e se eu já tentei atrair clientes e não funcionou? Florence tinha a resposta. E ela deu essa resposta para uma mulher chamada Graça em 1938. Graça tinha tentado o método 2 vezes. E nas 2 vezes, nada tinha acontecido. Ela estava convencida de que não funcionava para ela. Florence pediu para Graça descrever exatamente o que ela tinha feito. E rapidamente, Florence identificou 5 erros fatais que Graça tinha cometido. Erros que anulam completamente o método. Erro 1. Graça proclamava, mas não acreditava. Ela dizia as palavras, mas pensava, isso não vai funcionar comigo. E Florence foi direta. Proclamação sem fé é só som. Não cria nada. Erro 2. Graça visualizava clientes, mas visualizava com ansiedade. Ela via os clientes chegando, mas ao mesmo tempo pensava, e se não vierem? E Florence explicou, visualização com medo é visualização do medo, não do resultado. Erro 3. Graça não esperava pela intuição. Ela forçava a ação todo dia. E Florence alertou. Ação forçada bloqueia. Ação guiada. Você precisa criar espaço para o universo te guiar. Erro 4. Graça pulou o dia 5. Achou que não precisava fazer se nada estava acontecendo. E Florence foi firme. Pular um dia é reiniciar do zero. A manifestação tem momentum. Quebrar o ritmo quebra o momentum. Erro 5. Graça contou para pessoas negativas o que estava fazendo. E elas riram. E a dúvida delas contaminou a fé dela. Florence ensinou. Não compartilhe proclamações sagradas com mentes profanas. Mantenha em segredo até manifestar. Florence fez Graça começar de novo.
corrigindo os 5 erros. E dessa vez, funcionou. Graça atraiu 6 clientes em 5 dias. Ela só precisava de 4. O universo deu bônus. Então, se você vai aplicar o método da abundância sob medida, evite esses 5 erros. Eles são os assassinos da manifestação. E muita gente comete eles sem perceber. Agora vem a parte mais importante. A parte que diferencia assistir esse vídeo de transformar sua vida com esse vídeo. A aplicação. Você chegou até aqui. Você ouviu a história de Ana. Viu o método completo. Conheceu os casos de sucesso e fracasso. Aprendeu a versão avançada. Descobriu os erros fatais. Agora, a pergunta é: você vai aplicar ou só vai assistir? Porque informação sem aplicação é entretenimento. E eu não estou aqui para entretê-lo. Eu estou aqui para equipá-lo. E equipamento só funciona quando você usa. Se você precisa de clientes agora, se suas vendas estão travadas, se você sente que oportunidades não chegam, essa é sua chance. 7 dias, 5 etapas. Compromisso total. Você não precisa acreditar que vai funcionar. Você só precisa fazer. Porque o método não funciona pela sua fé prévia. Ela constrói sua fé durante o processo. Ana duvidou no 5º dia, mas continuou e manifestou. Então, aqui está o desafio. Amanhã de manhã, 5h30. Primeiro, a proclamação da precisão. Número exato. Prazo claro. E 7 dias de compromisso. E se este vídeo revelou algo que pode mudar sua realidade financeira? Se você reconheceu que precisa disso, existe uma forma poderosa de honrar o conhecimento que você acabou de receber. Florence Scovel Shinn ensinava a lei da circulação. Quando você recebe conhecimento valioso e não circula gratidão, você bloqueia o fluxo. Quando você recebe e circula, você multiplica. Você acabou de receber uma técnica que Florence usou por décadas, o método da abundância sob medida. Uma técnica que transformou Ana, Roberto, Guilherme, Glória e tantos outros. Uma técnica que pode transformar você nos próximos 7 dias. O Super Thanks aqui embaixo não é sobre me apoiar. É sobre você ativar a lei da circulação na sua própria vida. É você dizendo para o universo: eu valorizo o que recebi e eu escolho multiplicar. E quando você valoriza conhecimento espiritual, o universo te valoriza de volta. Quando você honra a sabedoria, o universo te honra. Quando você circula, o universo multiplica o que você tem. Cada contribuição aqui permite que esse canal continue resgatando os ensinamentos autênticos de Florence. Não a versão aguada, não a versão comercial. A verdade real que funciona. E você não é só espectador. Você é guardião dessa sabedoria. Faça parte de quem espalha. E agora, o compromisso público. Porque Florence ensinava que proclamações testemunhadas são 3 vezes mais poderosas. Quando você declara algo publicamente, você ativa uma força coletiva. Comente aqui embaixo o número exato de benfeitores que você precisa nos próximos 7 dias. Só o número. Pode ser 3, pode ser 15, pode ser 20, mas tem que ser específico. Exemplo: eu proclamo 15 benefeitores em 7 dias. Quando você vir outras pessoas proclamando junto, você vai sentir a força da manifestação coletiva. 100 pessoas proclamando ao mesmo tempo cria uma onda energética poderosa. Seja uma dessas 100. E se você não precisa de benfeitores, mas precisa de vendas, parcerias, oportunidades de negócio, adapta. A técnica funciona para qualquer forma de abundância profissional. O princípio é o mesmo. Especificidade. A imagem da prosperidade. A celebração prematura.
o movimento guiado, o ato da abertura. Você está no momento exato que precisa estar. Este vídeo chegou até você porque sua alma sabia que você precisava dessa técnica. Agora! Florence ensinou isso há quase 100 anos para que chegasse até você hoje. Ana estava há 3 semanas de perder tudo. Ela aplicou, manifestou, transformou. E você? Você está há quanto tempo tentando atrair clientes sem sucesso? Você está há quantos dias de uma virada financeira se aplicar isso? Os próximos 7 dias podem ser os 7 dias que mudam tudo. O protocolo está nas suas mãos. O método está claro. Os exemplos estão dados. Agora é decisão. Decisão de confiar. Decisão de aplicar. Decisão de não desistir no 5º dia. Florence alertou. A maioria das pessoas desiste 3 dias antes do milagre. Não seja a maioria. Seja como Ana, que segurou até o último minuto do 7º dia. E o 15º benfeitor bateu na porta. Você tem tudo o que precisa. Agora é só começar. Amanhã, 5:30 da manhã. Primeira proclamação da precisão. E que os próximos 7 dias sejam os mais transformadores da sua vida profissional. Está consumado.